Em todas as fases de nossa vida acadêmica precisamos investir tempo para estudar e memorizar uma grande quantidade de informações que serão úteis para obter uma boa nota em uma disciplina. Por isso, torna-se importante criar estratégias de estudo que nos ajudem a reter melhor as informações e assim progredir positivamente na faculdade, universidade ou instituto. Os alunos mais destacados caracterizam-se por usar essas estratégias e geralmente as aprenderam com outros colegas ou talvez, porque perceberam que poderia ser uma ideia brilhante para incorporar no estudo. O objetivo desta leitura é fornecer ao espectador uma lista de dicas e truques já experimentados por alunos de diferentes idades para aumentar o desempenho acadêmico. O objetivo é responder a perguntas como: quais dicas são recomendadas para melhorar o desempenho nos estudos? Como posso maximizar com eficiência as horas que estudo por dia? A maneira mais rápida de responder a essa pergunta é dizendo que você deve criar uma rotina de estudos, ou seja, um cronograma com as atividades que você deve fazer e o horário em que deve ser feito. Isso fará com que você se acostume rapidamente com esse estilo de vida e não terá nenhum problema em estudar para um exame. Pois é muito melhor estudar todos os dias um pouco para essa avaliação e de forma que você não estude todos os tópicos um dia antes do exame. Durante o cumprimento de sua programação, você pode se deparar com distrações que tentam afastá-lo de seu objetivo principal de sair com os amigos ou procrastinar. Por isso é importante que você diga não às distrações. Você pode criar uma lista de coisas que o afastem de seus objetivos acadêmicos como televisão, videogames, redes sociais, etc., para que não se tornem um problema. Em todas as fases de nossa vida acadêmica precisamos investir tempo para estudar e memorizar uma grande quantidade de informações que serão úteis para obter uma boa nota em uma disciplina. Por isso, torna-se importante criar estratégias de estudo que nos ajudem a reter melhor as informações e assim progredir positivamente na faculdade, universidade ou instituto. Os alunos mais destacados caracterizam-se por usar essas estratégias e geralmente as aprenderam com outros colegas ou talvez, porque perceberam que poderia ser uma ideia brilhante para incorporar no estudo. O objetivo desta leitura é fornecer ao espectador uma lista de dicas e truques já experimentados por alunos de diferentes idades para aumentar o desempenho acadêmico. O objetivo é responder a perguntas como: quais dicas são recomendadas para melhorar o desempenho nos estudos?
Como posso maximizar com eficiência as horas que estudo por dia? A maneira mais rápida de responder a essa pergunta é dizendo que você deve criar uma rotina de estudos, ou seja, um cronograma com as atividades que você deve fazer e o horário em que deve ser feito. Isso fará com que você se acostume rapidamente com esse estilo de vida e não terá nenhum problema em estudar para um exame. Pois é muito melhor estudar todos os dias um pouco para essa avaliação e de forma que você não estude todos os tópicos um dia antes do exame. Exame. Durante o cumprimento de sua programação, você pode se deparar com distrações que tentam afastá-lo de seu objetivo principal de sair com os amigos ou procrastinar. Por isso é importante que você diga não às distrações. Você pode criar uma lista de coisas que o afastem de seus objetivos acadêmicos como televisão, videogames, redes sociais, etc., para que não se tornem um problema. Entre as dicas mais clássicas que até foram praticadas por nossos pais está a confecção de planilhas que resumam determinado assunto ou assunto. Graças a isso você poderá ver de forma rápida e dinâmica todos os pontos e palavras-chave que são realmente importantes para os exames. Sublinhar palavras com lápis ou marcadores também ajuda, pois ajuda seu cérebro a identificar melhor as novas palavras e aprender mais sobre o tópico principal lendo apenas pequenos trechos. Além disso, você pode usar técnicas de memorização que se baseiam em coisas que são fáceis de lembrar. Por exemplo, você pode aprender através de imagens ou rimas. Desta forma é mais fácil de lembrar e você não tem que forçar seu cérebro para memorizar palavras com as quais não está familiarizado. Finalmente, temos conselhos relacionados à prática constante. Por isso se diz que a prática leva à perfeição, e no estudo não há exceção. Quanto mais você praticar, melhor se lembrará do que estudou. Você pode investigar teorias psicológicas interessantes, como a curva do esquecimento, que diz que tendemos a esquecer o que não praticamos ou não vemos novamente. Isso é verdade e podemos constatá-lo em nosso dia a dia. Pois se praticarmos algum esporte e depois de um tempo deixarmos de praticá-lo, é muito provável que quando o praticarmos novamente nosso corpo e mente terão mais dificuldades do que no passado. Tempo. Talvez o conselho mais útil para melhorar a qualidade do estudo que você recebe seja explicar as lições a outra pessoa ou grupo de pessoas. Com isso, você torna essa informação comum ao seu cérebro, já que ele não só será capaz de ver um assunto novamente, mas também pensará de forma diferente ao ter que explicar o que aprendeu para outras pessoas.
Entre as dicas mais clássicas que até foram praticadas por nossos pais está a confecção de planilhas que resumam determinado assunto ou assunto. Graças a isso você poderá ver de forma rápida e dinâmica todos os pontos e palavras-chave que são realmente importantes para os exames. Sublinhar palavras com lápis ou marcadores também ajuda, pois ajuda seu cérebro a identificar melhor as novas palavras e aprender mais sobre o tópico principal lendo apenas pequenos trechos. Além disso, você pode usar técnicas de memorização que se baseiam em coisas que são fáceis de lembrar. Por exemplo, você pode aprender através de imagens ou rimas. Desta forma é mais fácil de lembrar e você não tem que forçar seu cérebro para memorizar palavras com as quais não está familiarizado. Finalmente, temos conselhos relacionados à prática constante. Por isso se diz que a prática leva à perfeição, e no estudo não há exceção. Quanto mais você praticar, melhor se lembrará do que estudou. Você pode investigar teorias psicológicas interessantes, como a curva do esquecimento, que diz que tendemos a esquecer o que não praticamos ou não vemos novamente. Isso é verdade e podemos constatá-lo em nosso dia a dia. Pois se praticarmos algum esporte e depois de um tempo deixarmos de praticá-lo, é muito provável que quando o praticarmos novamente nosso corpo e mente terão mais dificuldades do que no passado. Tempo. Talvez o conselho mais útil para melhorar a qualidade do estudo que você recebe seja explicar as lições a outra pessoa ou grupo de pessoas. Com isso, você torna essa informação comum ao seu cérebro, já que ele não só será capaz de ver um assunto novamente, mas também pensará de forma diferente ao ter que explicar o que aprendeu para outras pessoas.